Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Show da Tarde aqui na Primeira TV. Sou Felipe W. Dias, professor e advogado especializado em Direito Imobiliário. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Tiago Rocha, da Coeficiente Engenharia e da Casa Brasil. Tiago Rocha, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, sou o Thiago Rocha, da Coeficiente Engenharia e Arquitetura e da Casa Brasileira Campinas São José. É um prazer estar aqui e uma honra conversar com você, Felipe. Estou à disposição aí para responder suas perguntas. Legal, Tiago. Conta um pouco mais para a gente, para os nossos ouvintes, sobre o teu trabalho, esse trabalho inovador. Certo. A Casa Brasileira Campinas São José é a nossa nova empresa e, na verdade, né? A Coeficiente Engenharia e Arquitetura ela já existe há alguns anos, né? Surgiu a Coeficiente Engenharia e Arquitetura, ela surgiu da ideia de unir aí os projetos, né, que a gente já, como engenheiro, já desenvolvia, né, de arquitetura, projetos hidrossanitários, projetos elétricos, projetos estruturais, né, a execução de obras, né, e começamos a nos especializar em reformas de apartamentos, reformas de residências, né, para clientes e personalizar estes projetos, né? E surgiu nessa nossa empreitada aí uma demanda, né? Como a gente fazia projetos de design de interiores também, a gente via muito a necessidade a gente passava bastante trabalho, na verdade, né? Com o encaixe de móveis planejados, né? Muita diferença, a gente vê muita diferença é, muito retrabalho, assim, muita necessidade de corte de madeira por diferença de medidas. Então a gente viu, por que não, se a gente já desenvolve o projeto de design de interiores e às vezes a gente tem que passar um retrabalho até no nosso próprio projeto de design de interiores para entregar um trabalho mais otimizado para o cliente, por que não começar a produzir também os móveis? Então hoje a gente produz, hoje a gente reforma, né? A gente também constrói, claro, né? Mas o nosso intuito surgiu da reforma, né? Mais da reforma. Hoje a gente reforma o apartamento do cliente, a casa do cliente, e a gente faz os móveis do cliente com menos retrabalho, né? E isso dá uma otimizada na obra de um jeito que economiza tempo, né? Que é o principal, né? O principal é economizar tempo para o cliente. Economiza dinheiro também para o cliente, para nós, economiza, mas economiza tempo, economiza isso gera menos transtorno para o cliente também, né? Entendi. E quando tu falas ali, Tiago, do retrabalho, da execução, esse retrabalho se dá em virtude do quê? É uma falha na construção dos móveis, falha da execução do projeto? Isso pode acontecer, por exemplo, um erro de projeto, né? Um erro na medição, por exemplo. Você está na fase de assentamento de cerâmica, por exemplo, né? E o projetista dos móveis, ele vai lá e ele faz uma medição, ele não considerou, por exemplo, a pia, a distância de uma saída de esgoto, de uma entrada de um cano d'água, não considerou que, por exemplo, ainda não foi instalado um aquecedor de passagem, né? Ele não considerou, ele não assistiu todos os projetos, né? O elétrico, o projeto de gás, de aquecimento de água, ele não considerou que ainda numa parede ainda não foi revestimento, por exemplo. E nós estamos com todos os projetos alinhados, né? Todos os projetos foram desenvolvidos por nós e são desenvolvidos em 3D, são desenvolvidos com a tecnologia BIM, né? Que é uma tecnologia relativamente nova no Brasil. Na verdade, ela é praticada há vários anos pelos escritórios mais experientes, né? Mas é relativamente nova no Brasil. BIM é Building Intelligent Modulation, né? Que é os projetos totalmente interligados, né? Os projetos trabalhando interligados. Dessa forma, você consegue prever interferências entre os projetos. Por exemplo, eu consigo ver se um cano de água está passando por dentro de uma tubulação elétrica, por exemplo, né? Eu consigo,
essa tubulação elétrica ela não pode passar aqui, ela tem que vir de outro lugar, porque aqui ela vai atrapalhar essa tubulação de água, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo ter todos os projetos integrados. E se eu tiver um projetista, por exemplo, de design de interiores, de fora, às vezes ele vai lá medir em um momento em que eu ainda não assentei uma cerâmica, por exemplo, numa etapa da reforma, ele pega e ele erra por 1 ou 2 centímetros. Isso aí, quando ele for encaixar o móvel, às vezes ele tem que levar uma chapa inteira de volta para a serralheria dele para serrar, ou então serrar lá no local, e às vezes gera um transtorno enorme, entendeu? Para encaixar um móvel, às vezes ele tem que fazer um acabamento, não fica 100%, certo? Então a nossa intenção de ter criado a Casa, na verdade a Casa Brasileira ela é uma franquia, né? A Casa Brasileira ela faz parte do grupo Unicasa, que detém 4 marcas, uma delas é a Delano, a outra é a Nil, a Favorita, e a Casa Brasileira é uma dessas marcas, né? Então é uma franquia, né? É indústria, né? Nós não somos marceneiros, somos indústria, né? Representantes da indústria, certo? Então os nossos projetos, eles além de terem um encaixe perfeito, né? Na verdade eles usam a mesma metodologia de medição de um marceneiro, né? Eles vão ser medidos em loco, só que vão ser medidos na hora certa, né? Porque nós vamos estar fazendo todos os projetos no tempo certo, né? Porque todos os projetos vão estar sendo feitos por nós, mas vão estar sendo desenvolvidos por maquinário, né? Por indústria, e vão estar chegando para nós em menos tempo, vão estar sendo desenvolvidos, não importa a quantidade de projetos que eu vou estar fazendo ao mesmo tempo, eles vão estar sendo feitos de 30 a 45 dias úteis, aliás, corridos para o cliente, não úteis, corridos, certo? Vão estar sendo entregues para o cliente. Isso hoje em dia uma realidade de mercado incrível, né? Eu consigo montar esses móveis em um tempo menor, né, do que um marceneiro, e com digamos, com uma margem de erro bem menor, certo? Entendi. Então, tua proposta em relação à Casa Brasileira é então reduzir o tempo desde do projeto, a execução e entrega dos móveis e o retrabalho. Então, o cliente só tem a ganhar com a empresa Casa Brasileira. Exatamente, com a Casa Brasileira e com a Coeficiente Engenharia e Arquitetura, né? Uhum. Conta um pouquinho mais então, Thiago, sobre a Coeficiente Arquitetura, Engenharia. Certo. A Coeficiente Engenharia e Arquitetura, ela trabalha no intuito, né, de garantir que o cliente tenha o menos transtorno possível, né, na sua obra. A gente trabalha com diversas planilhas de controle, cronogramas, né? O cliente ele tem total controle sobre o quanto vai durar a obra dele, né? O quanto ele vai gastar na obra desde o início, né? Quando ele fecha um contrato com a gente, ele já sabe desde o início quanto que ele vai gastar na obra, tanto em mão de obra, quanto em gestão, quanto em material, né? Já é feito todo esse levantamento é feito por gestão. Ele tem esse controle pelo celular dele, tá? A gente tem os aplicativos todos para ele ter essa gestão, tá? São feitos esses cronogramas, com certeza sofrem alterações, né, devido às intempéries do tempo, a imprevistos, né, são N imprevistos, né, que podem acontecer. Então, essas alterações elas são feitas em tempo real, né, com a nossa equipe, quando acontecem as alterações, né, geralmente quando é uma obra interna, né, de reforma, são menos imprevistos que podem ocorrer, né. Porque, por exemplo, chuva é um fator que atrapalha bastante, né? Um fator externo, né? Agora, quando você tem uma obra dentro de um apartamento, a chuva já não atrapalha tanto, né? A não ser quando você vai fazer um trabalho de troca de esquadrias externas, impermeabilização de sacadas, aí pode atrapalhar. Mas, geralmente, atrapalha menos, né? Mas pode ocorrer vários outros tipos de transtornos que podem atrasar. Mas se acontecer isso, nós temos todo um controle de remanejamento, né? Entendi. Então o cliente ele tem total noção
desde o começo, quanto que ele vai gastar na obra, que isso é muito importante, né? Porque nós vemos por aí várias surpresas, material faltando, mão de obra faltando, e além disso, ele sabe exatamente o quanto tempo vai durar a obra dele, é isso? Exatamente. Inclusive, neste momento, né, que a gente sabe que tem uma certa falta de material no mercado, nós temos ainda uma gama de fornecedores, né, em que a gente facilita essa entrega, essa obtenção de material para o cliente, né, da melhor forma possível. Então, enquanto a gente puder, né, o cliente ele vai só mesmo se não tiver jeito, né, para o cliente ficar sem assessoria, sem material, né? Só se não tiver jeito. A assessoria é 100%, né, da empresa. É a intenção de uma empresa como a nossa, que claro, né, podem existir outras empresas, mas a intenção da Coeficiente Engenharia e Arquitetura é que o cliente ele fique tranquilo com a obra dele, que ele não tenha transtornos, né? A intenção de ele contratar uma equipe especializada com um engenheiro responsável, né, que vai ter uma RT, uma assinatura de responsabilidade técnica, que tem uma garantia de obra, né, que ele tenha o menos transtorno possível. É óbvio que uma obra gera transtornos, né, mas que ele vai ter o menos transtorno possível. Entendi. Então, o cliente não vai se preocupar com mão de obra, com material, com contratação de uma equipe multidisciplinar de profissionais. Então, vocês oferecem todos esses serviços. O cliente Exatamente. busca a Coeficiente, eu quero construir esse imóvel. E vocês pegam esse desejo do cliente, dão conta de todo o aparato e entregam a obra pronta. É isso? É isso mesmo. A Coeficiente Engenharia também constrói, né? Uhum. Temos a Coeficiente Incorporações que constrói para vender também os imóveis, né? Mas o grande intuito da Coeficiente é gerenciar, também gerenciamos grandes obras, né? Temos aí grandes clientes como a Viga, Construções e Incorporações, né? Temos um prédio na Palhoça agora que estamos fazendo o gerenciamento. Estamos na fase de projetos, na verdade, agora com eles, né? A Viga, estamos aprovando agora o projeto junto à Prefeitura de Palhoça e faremos a execução da obra para eles, né? Mas ali, no caso, com a construtora, a gente faz a gestão. Eles têm toda a equipe multidisciplinar deles já e nós somos os responsáveis técnicos. Ou seja, eu e o meu sócio, Ramon, né? Esqueci até de mencionar que há um sócio, né? O Ramon César Quintão Milagres. Nós faremos a gestão e aí tem toda a questão de relatório de obra, né? Relatório de visita técnica, controle, né? Mas a construtora já tem a equipe multidisciplinar e ela é apenas gerida por nós, né? Nesse caso, né, de uma grande construtora, já existe uma equipe que é apenas gerida pelos engenheiros da Coeficiente. Mas para algumas outras obras aí a gente tem a nossa equipe, né, que a gente gerencia a nossa equipe também. E o controle de materiais, claro, né? No caso de uma grande construtora, pode ou não haver também um almoxarifado em que já tem esse controle e a gente apenas é responsável, né? Ou não, ou a gente pode contratar o almoxarifado, né, e ser responsável por ele também. Entendi. Né? E vocês também cuidam da parte burocrática, expedição de certidões, a BITSE, regularização na prefeitura? Sim, inclusive essa é a minha especialidade dentro da empresa, a parte burocrática. Entendi. E oferecendo todo esse serviço de forma aglutinada, tu consegues precisar o quanto de tempo e o quanto de dinheiro o cliente economiza se contratar vocês? Às vezes, por exemplo, numa reforma a gente consegue precisar, tá? Mas, por exemplo, numa legalização às vezes a gente não consegue, porque os impostos às vezes variam muito e o tempo também, principalmente agora em época de pandemia, pode variar bastante. E de prefeitura para prefeitura ele varia bastante também, tá? Às vezes a gente consegue mais rápido, mas às vezes não. Por quê? Pode um funcionário de um órgão público pegar férias, ou ele pode ficar doente, entendeu? E pode, ou dois, né? E pode acumular serviço e então eu nunca dou um prazo para uma legalização para um cliente. Eu não prometo o que eu não posso cumprir. Entendi.
E para o serviço de construção? Para o serviço de construção eu consigo precisar sim, com bastante proximidade. Legal, O que depende de nós, a gente consegue precisar, porque a gente trabalha com cronogramas e com planilhas e aplicativos e softwares, inclusive, né, que nos possibilitam ter bastante precisão, né, nessas previsões. Entendi. Tiago, quem quiser te contratar, como que ele consegue te encontrar? Perfeito. A gente é encontrado pelas redes sociais, né? No Instagram, a gente pode ser encontrado por Coeficiente Eng e Arc, tá? No Instagram. Também pelo Facebook, Coeficiente Engenharia e Arquitetura, tá? Nós temos o site www.coeficienteengenharia. Podemos ser encontrados pelo telefone 3372-6377, certo? O meu WhatsApp é 996197359 e a Casa Brasileira ela pode ser encontrada no Instagram como Casa Brasileira Campinas SJ, Campinas São José, na verdade, Casa Brasileira Campinas São José, e o telefone também pode ser o mesmo WhatsApp meu, tá? 996197359. Perfeito. E vocês atendem em loja física também? Temos a nossa loja física, bem lembrado. A loja física da Casa Brasileira, ela se encontra na Rua Dinarte Domingues, em frente ao Centro Comercial Campinas, tá? Na Rua Dinarte Domingues, número 520, loja 15. Certo? Perfeito. O escritório da Coeficiente Engenharia e Arquitetura é na Rua Irmãos Vieira, número 221, sala 34, bloco A. Perfeito. Tiago Rocha, foi um prazer te conhecer, foi um prazer te entrevistar, conhecer um pouco mais do teu trabalho e dessa facilidade que todo mundo procura, ainda mais numa obra de grande monta e que envolve também o sonho da pessoa de construir a casa própria, né? O prazer foi meu, Felipe. Queres deixar algum recado para os nossos ouvintes sobre a tua empresa, sobre o serviço que tu ofereces? Não, o meu recado é apenas gratidão aí por ter sido entrevistado por você, por mais essa oportunidade aí da Primer TV e que todos sejam abençoados, né, nesse período que a gente está passando aí e com fé em Deus tudo vai passar e em breve a gente vai estar todo mundo junto aí, né, se Deus quiser. Mandar um beijão aí para minha família, né, para os meus amigos e fiquem todos com Deus. Perfeito. Conversei com o Tiago Rocha, da Coeficiente Engenharia e da Casa Brasil. Com isso, nós encerramos o Show da Tarde da Primer TV e te vejo amanhã.